Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E eu aposto que você nem reparou que a minha voz não é humana. Achou que não ia ter vídeo sobre a duplex? Se equivocou, amante da sétima arte! Esse vídeo já tá um pouquinho atrasado porque a essa altura a notícia já ficou velha, né, em tempo de internet. Mas no mês passado rolou o Google I.O., que é um evento onde a Google traz as novidades, seja de celular, inteligência artificial, todas as milhões de coisas que a Google tem trabalhado. E no último Google I.O. eles trouxeram uma coisa muito interessante que foi o que mais chamou a atenção, a Google Duplex. Pra quem não viu, eu vou rodar um pedacinho da chamada pra vocês, só pra vocês terem noção que quase que não dá pra distinguir, eu diria que realmente nesse caso não dá para distinguir entre a assistente e o ser humano falando. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mas independente de você achar que dá para distinguir entre os dois ou não, você precisa tirar o chapéu de que ficou sensacional. Mas a duplex, ela não é só um sintetizador, ela tem todo o processo de uma comunicação entre dois seres humanos. Ela tem que ser capaz de entender o que a outra pessoa está falando, gerar uma resposta assim que faça sentido e sintetizar a voz, né, daquela resposta. E olha que aqui eu nem quis entrar no mérito do trabalho que é para você entender o que significa as coisas. Uma frase nada mais é do que um conjunto de símbolos que não fazem sentido. Então como é que você faz a inteligência entender o que é nome, que qual significa uma coisa de opção, sabe? A semântica das coisas, o significado das coisas é um dos maiores problemas da área de inteligência artificial. Mas fica até o final que tem uma discussão muito interessante sobre isso que eu tive com a Vivi do canal Bit de Prosa. Então é uma porrada de tecnologia aí dentro, que se a gente fosse falar mais tecnicamente seria dividido em mais módulos ainda, simplesmente para fazer uma ligação. E assim, é importante ressaltar que nenhuma dessas tecnologias da duplex é coisa nova. É coisa antiga melhorada, com os acréscimos que fizeram toda a diferença. Eu falei sobre isso lá no vídeo que eu fiz pro Dragões de Garagem, se vocês não sabem, eles têm um podcast e um canal no YouTube. E eu comentei justamente isso. A tecnologia já existia, mas eles tiveram umas sacadas assim que tornaram ela espetacular. Duas coisas foram destacadas no post do blog oficial da Google. Uma delas é o timing. A gente demora tempos diferentes para responder. Então, se você me faz uma pergunta muito complexa, você vai esperar que eu demore um pouquinho mais para te responder, que eu pare para pensar. Eu tenho aquele delayzinho que é o tempo da memória chegar e eu conseguir colocar em palavras. Então, o que eles fizeram foi propositalmente atrasar o discurso ou adiantar a depender da necessidade da interação naquele momento. Se eu falo assim, oi, e você fica loading pra dar oi de volta. Oi. Tipo o Internet Explorer, Tipo, sabe? vou botar aquele meme. Exatamente. Quem somos? O que queremos? Essa é a questão da latência. A segunda coisa que eles destacaram no post é a inserção de falhas. Porque isso que é o mais legal de tudo. Não necessariamente o discurso precisa ser perfeito, porque humanos são falhos. Na área da inteligência artificial, você tem esse ramo que busca entender o comportamento natural e imitar o comportamento natural, ainda que isso não otimize a tarefa em questão. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença das linhas de pesquisa que buscam imitar o comportamento humano ou imitar o funcionamento, né, dos seres naturais, biológicos, e as inteligências artificiais que buscam racionalidade, que é a otimização da tarefa. No caso da duplex, eles não estão buscando necessariamente otimizar a tarefa no sentido de responder o mais rápido possível, da melhor forma possível. Eles abriram espaço para erros. Eles abriram espaço para que ela gagueje, para que ela introduza trejeitos como Essas coisas assim são desnecessárias no sentido de racionalidade, de otimização do discurso, mas elas são totalmente essenciais para que o discurso fique parecido com uma inteligência normal. Inclusive, se eu não fizesse uma edição mais dinâmica nesse vídeo, vocês iam encher o saco da quantidade de pausas e vezes que eu gaguejo, vezes que eu erro e eu preciso falar de novo, que em alguns canais viram até motivo de piada no final dos vídeos. A questão é que o problema que ela mostrou é que, na Gravitalo, ela continua fazendo precisões.
E a Google embarcou isso nessa inteligência artificial, na Google Duplex, mostrando que os erros são uma grande parte do ser humano, que foi a grande diferença entre um sintetizador de voz que você claramente entende que é um robô e um sintetizador que você começa a se preocupar se vai enganar a gente. E só um adendo para quem achou que a Duplex é boa demais para ser verdade, eu gravei uma conversa com a Vivi do canal Beat de Prosa, onde a gente discutiu por que ficou tão bom, porque tem uma razão específica para isso. A gente falou também sobre o teste de Turing, que acredite ou não, a Duplex não passaria no teste de Turing. Bom, eu vou deixar aí vocês com bate-papo, cobrir um pouco mais de coisas do que eu falei nesse vídeo, ver também o vídeo do Ponto em Comum, ele fez sobre esse tema, ver também o do Dragões de Garagem. Eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado sobre o assunto, a Calopsita concorda. O Google Duplex é nada mais nada menos do que a assistente da Google, que a gente já tem no celular aqui, eu vou mostrar pra vocês, só um minutinho. Ok, Google. Who's Mark Zuckerberg? According to Wikipedia, Mark Elliott Zuckerberg is an American technology entrepreneur and philanthropist best known for co-founding and leading Facebook as its chairman and chief executive Ok. Here is some information about the Ku Klux Klan. Mark Zuckerberg, o que são essas malas? Eu esqueci que estava em inglês, desculpa. Mas é essa assistente aqui com quem você conversa, ela vai ganhar uma nova habilidade. Vai ganhar habilidade de agenda automática. De agenda muito mais automática do que a gente esperava. Se você, como eu, ou como eu imagino você também, detesta ligar pra reservar a mesa, pra marcar salão. Não que eu faça essas coisas, eu não faço nenhuma dessas coisas. Tá vendo? Você não pode, você não gosta. Mas se você, Mas por se exemplo, você tem que ligar pra saber, oi, até que hora vocês ficam abertos? Então, agora a IA da Google, ela vai fazer essas ligações pra você. Qual que é o diferencial dessa IA? Ela fala. Igualzinho Igual a gente. um ser humano. Porque a gente já conseguia sintetizar Sim. a voz. Tem várias formas, né? O que a gente faz, por exemplo, que tem hoje no Google Translate é uma concatenação de fonemas, por exemplo. Então, por isso que às vezes isso é meio quebrado, meio esquisito. Ela não consegue entender porque exatamente. não é fluida a palavra. Ela fala de um jeito um pouco estranho. Então a emoção é monótona e tudo mais, tem toda essa questão. Então o que eles fizeram agora? Eles conseguiram sintetizar a voz de forma a não precisar concatenar. Eles sintetizam todo o waveform de uma vez, o que fica muito mais natural. E isso a gente já fazia até, assim, poucos anos atrás. Só que eles adicionaram os trejeitos. Aqui! Aqui, olha Olha só! As pausas. As tá vendo? pausas também. E a latência, isso é muito interessante, porque latência é pausa, né? Mas no sentido de que se eles julgam que a IA tem que dar uma resposta rápida, eles usam um modelo que é mais rudimentar e, consequentemente, mais rápido. Então, o modelo não é tão bom assim, mas ele vai atender esse pré-requisito da latência, que você não quer esperar muito por uma resposta. Se eu falo assim, oi, e você fica loading pra dar o oi de volta... Oi. Tipo o Internet Explorer, Tipo, sabe? vou botar aquele meme. Quem somos? O que queremos? Essa é a questão da latência. A gente só tem que tomar muito cuidado que quando a gente acha que está falando com um ser humano, mas na verdade é um robô, você dá um medinho e parece que a gente conseguiu resolver, né, o nosso querido Teste de Turing. Isso é um ponto muito interessante. E, na verdade, a gente ainda não conseguiu resolver o teste de Turing, porque o teste de Turing, ele é generalista. Tudo isso que foi feito com as vozes, para marcação e tudo, essas são redes, né, que estão criando isso, mas elas são todas treinadas para uma coisa muito específica. É uma rede para fazer agendamento, sei lá, de salão, é uma rede. Tem um modelo para salão, modelo para restaurante, isso, modelo para reunião, esse tipo de coisa. Então, como ela não é generalista, a gente não pode falar que ela passou no teste de Turing. Foi uma outra sacada que eles tiveram até. Tipo, é muito difícil processar, gerar texto de linguagem Exatamente, natural. linguagem natural não é simples. Não é muito simples de fazer. E se o contexto não for limitado, a gente não tá no ponto ainda que consegue gerar uma conversa tão natural de qualquer assunto. Não tem isso, assim. Então, como você assim, consegue... até tem, mas dá pra você sacar que não é uma Chega pessoa. uma hora que você tá Chega uma hora muito que você não consegue automático, enganar. não dá pra... Mas como eles limitaram bem o contexto,
a inteligência meio que consegue cobrir todas as bases, sabe? Se a chamada dá errado de alguma forma. Porque o contexto é bem limitado, ela não precisa fugir daquilo. Então dá a sensação que ela passou no teste de Turing por você não conseguir distinguir de um ser humano. Mas ela não passou por ela não ser generalista. É uma rede só para aquilo, é um modelo. Se você mudar o contexto, ela já não sabe mais falar com você. Então. E outra coisa importante também é isso gerou uma discussão que é: será que essa assistente ela pode realmente simplesmente ligar para a pessoa e pronto? Ou ela tem que avisar: olá, eu sou uma assistente virtual, igual acontece quando a gente faz ligação para net Vivo, essas coisas. Tá aí, essa Google Duplex, tipo assim, a gente meio que já tenta fazer isso do jeito que a gente pode. Quando você liga pra Sky, ela fala assim: só um minuto que eu estou anotando seus dados. Sendo que é uma inteligência artificial, entendeu? Então a gente já tem esse desejo de sentir que estamos falando com um ser humano. Mas a Duplex avisar que ela é um assistente vai contra o objetivo da Google, que é fazer a ligação o mais natural possível. No momento que a pessoa sabe que tá falando com uma máquina, ela pode mudar o comportamento, entendeu? Ela pode ter outra reação. Mas aí vem outro problema. Será que se você não avisar e a pessoa descobrir no meio do caminho... No meio do caminho, se ela vai fazer alguma coisa diferente... A pessoa fala, tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí, não sei se tá demorando em responder. Então, são coisas que a gente... Pode causar uma estranheza muito maior se a pessoa achar que tá falando com um ser humano e depois, mudar tudo. Mas como a gente viu na série Westworld, pra quem viu, se você não consegue dizer a diferença, por que importa? Não é? E também a questão de acessibilidade e tudo. Se uma pessoa não consegue... Verdade. Se a pessoa realmente ela tem uma dificuldade, ela não consegue fazer uma ligação e tudo, esse tipo de assistente é muito melhor. É muito útil. Que ela já liga pra você, já faz tudo que você precisa fazer. Essa assistente Duplex, ela não vai sair ainda agora, né? Ela vai sair um pouquinho mais pra frente. Mas eles estão planejando lançar nas próximas semanas um modelo ainda mais limitado, que você não vai poder pedir, faz uma ligação pra mim. O que esse modelo vai fazer? Por exemplo, se tá chegando um feriado, ele vai pegar essa assistente, vai ligar para os estabelecimentos mais visitados, os mais populares, e vai perguntar: vocês têm aí um horário de funcionamento diferente do normal, porque hoje é feriado, por isso, por aquilo? Aí o estabelecimento vai responder e eles vão atualizar a informação do Google com os horários do feriado. Que é uma coisa que a gente sempre procura, né? Exatamente. Assim, qual o horário de funcionamento de tal estabelecimento? Exatamente. E como eles são a Google, eles podem ver, tem muita gente procurando o horário de funcionamento de tal estabelecimento. Aí eles fazem uma única ligação para o estabelecimento e já atualiza a informação aqui na internet. Isso vai ser muito legal. A última coisa que eu anotei aqui no roteiro, olha que interessante. Que já tem gente se questionando, por exemplo, imagina se você fala assim: ok, Google, termine meu relacionamento, por favor. Imagina. Vamos fazer uma rede de término de relacionamentos. Ok, Google, liga pra minha mãe e vê se ela tá bem. Aí a gente começa a virar uma sociedade sem empatia e tudo mais. A galera que já tá colocando o carro na frente dos bois tá achando que a gente vai virar uma sociedade que não vai mais conversar entre humanos. Já tem coisa falando sobre isso, por exemplo, de celular para criança, né? Que o ideal é você não dar o celular para criança antes dos 2 anos, etc. Não sei se é 2 anos, mas é uma coisa assim. 2 anos. Para ela poder desenvolver habilidades sociais, habilidades motoras. Tem criança que não sabe nem pular. Não é tipo pular corda, pular elástico, pular. Porque a criança não sabe pular. Brinca. Então, pergunta se o pessoal de Wall-E sabe pular. Não sabe pular. Eles só tomam milkshake de bacon. É muito bom. É muito bom o milkshake de bacon. A mensagem desse vídeo é: tomem milkshake de bacon. Não tomem milkshake de bacon. Gente, é isso. Tomem milkshake de bacon e terminem seus próprios relacionamentos, por favor. Justo. É isso. Muito obrigada, Vivi. Visitem o canal Beat de Prosa. Vai lá. E é isso, gente. Um abraço. Beijo. Falou. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada quem apoia a gente no Padrinho, quem apoia no Patreon, no PicPay, todos os lugares. Gente, vocês que estão tornando esse trabalho possível. Um abraço, um beijo no coração de vocês e tchau!